Olá, bom dia, graça e paz. Existe algo que Deus não possa fazer? Sim, existe. O nosso Deus Todo-Poderoso, ele não pode mentir. A mentira, ela é totalmente antagônica à verdade. E o nosso Deus, nós sabemos que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. O Deus incompreensível, ele se fez crível na palavra e na pessoa de Jesus, que é a palavra de Deus encarnada. Deus, ele não pode voltar atrás com a sua palavra. Nós sabemos que algumas traduções da Bíblia dizem, arrependeu-se o Senhor. Essa tradução, ela é um pouco equivocada, porque a palavra arrependeu-se, no sentido real dela, seria entristeceu-se. Entristeceu-se o Senhor de ter criado o homem, lá na era pré-diluviana, né? E então veio o dilúvio, etc, etc. As traduções, elas são interessantes porque a palavra, ela não se contradiz. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, toda a palavra de Deus, ela não se contradiz. O problema é que as pessoas entendem de forma racional, intelectual, pela árvore do conhecimento do certo e errado. E a racionalidade humana, ela é incompreensível. Ela não é capaz de entender a revelação da palavra de Deus. Porque toda a Bíblia, ela não é compreendida, ela é revelada pelo Espírito. Por isso os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por isso o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, eles são loucura. Porque as coisas que pertencem ao Senhor, elas são discernidas espiritualmente. Quando Jesus disse aos judeus que era necessário comer a carne do Filho do Homem e beber seu sangue, os judeus entenderam aquilo de forma literal, como muitos até hoje entendem a Bíblia de forma literal. Só que quando os discípulos disseram para Jesus, mas Senhor, como pode ser isso? Jesus disse, vocês também não compreendem? A carne para nada aproveita. É as palavras que eu tenho vos dito que são espírito e são vida. Então quando Jesus disse que tem que comer a carne e beber seu sangue, Jesus disse, você tem que crer na minha palavra e tomar posse da salvação proposta para vocês no meu sangue derramado na cruz do Calvário. Quem é nascido da água do Espírito compreende as coisas do Espírito. Aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso Jesus disse a Nicodemos, um dos maiorais dos fariseus, importa que vocês nasçam de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino do Senhor, né? O reino de Deus. E se você não nascer da água do Espírito, você não pode nem entrar no reino de Deus. Então, para mim conseguir contemplar o reino, eu preciso nascer de novo. E para mim entrar no reino, eu preciso nascer da água e do Espírito. O que significa isso? Significa que todo o teu conceito de bem e mal, de certo e de errado, tudo isso é lixo. Paulo disse que para mim era lucro, eu considerei perda para ganhar a Cristo. Sim, deveras considero todas as coisas como perda, como refúgio para ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo justiça própria que provém de lei, que provém de legalismo, que provém de entendimento racional, senão somente a justiça que provém da fé. Qual é a justiça que provém da fé? É crer que Jesus Cristo é o Senhor. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus Pai, e é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sobre o nome qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não existe nenhum outro homem dado aos homens pelo qual possamos ser salvos, senão única e exclusivamente pelo nome de Jesus Cristo. Ponto. Mas então, por que Deus não pode mentir? Porque todo o universo foi criado pelo poder da verdade da palavra de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Está escrito isso. Não adianta distorcer ou criar traduções de nova era, de novo mundo, que criam um novo Deus. Não existe. Eu sou o Senhor, o único Deus e além de mim não existe outro. Todos os demais são falsos deuses. Somente o Senhor é Deus. E o Senhor que você conhece, que nós conhecemos, que o mundo conhece, ele foi revelado pela palavra que você entende hoje como Bíblia Sagrada. Ponto. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida. Você pode correr o mundo inteiro atrás de sonhos, planos, esperanças, ilusões. Pode. Né? Para algumas crianças, Papai Noel existe até hoje, Coelhinho da Páscoa também. Mas isso não significa que seja verdade. Mas a tua verdade não é a minha verdade. Tudo bem, cada um tem a sua cosmovisão sobre a Terra. Mas a pergunta é, quem tem a verdade senão unicamente o Senhor?
A verdade, ela é absoluta, ela é plena, ela é luz do mundo. Ela é a luz que guia a humanidade a algo nobre, a algo santo. Sede santos como eu sou santo. O justo viverá pela fé. Tanto a justificação como a santificação provém da fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Na esperança fomos salvos. Esperança que se vê não é esperança, pois se eu estou vendo, como é que eu espero? Agora, se esperamos aquilo que não vemos, com paciência aguardamos. E a paciência, ela é antagônica com a ansiedade, o imediatismo. Hoje o mundo, as pessoas ao nosso redor, elas são imediatistas, elas são ansiosas, elas buscam resultados, elas buscam aprovação, elas buscam reconhecimento. Isso é um sentimento espiritual de rejeição, que faz com que as pessoas elas busquem a aprovação umas das outras. Porque dentro do seu coração existe um sentimento, um espírito de rejeição muito forte, que faz com que as pessoas se sintam vazias. E esse vazio só é preenchido pela fé em Jesus Cristo. Só quem é cristão sabe isso que eu estou falando. Quem infelizmente não é cristão e espera que um dia seja salvo pelo Senhor, pelo menos essa é a minha fé, que todos aqueles que ouvirem sobre Cristo sejam salvos por Ele. Todos esses, quando contemplam a verdade em Cristo, eles começam a viver uma vida totalmente diferente da vida terrena, animal e demoníaca que viviam antes. Por que terrena, animal e demoníaca? Porque em Gênesis capítulo 3, verso 14, ensina que a serpente, ela rasteja sobre o seu próprio ventre e ela só se alimenta de pó todos os dias da sua vida. Quantos de nós hoje vivemos correndo atrás de pó, ou seja, correndo só atrás de coisas terrenas, rastejando sobre o nosso ventre, ou seja, pensando somente no próprio umbigo? Se eu estou bem, tudo bem. Agora, se eu estou mal, o resto que se lasque. Não é assim muitas vezes? Não é assim que as pessoas vivem? Esse sentimento, ele não pertence à humanidade, ele pertence a uma serpente. Mas por que Deus não pode mentir? Simples, porque todo o universo foi criado pela verdade de Deus. Se Deus voltasse atrás com uma única vírgula de tudo aquilo que ele já determinou no universo, todo o universo seria desfeito. Vocês têm realidade disso? Nós temos que entender uma coisa. Se nós cremos que o universo foi criado por Deus, o universo foi criado por Deus pela palavra de Deus, que é Cristo. Amém? A palavra de Deus, que é Cristo, ela é soberana. Ela está acima de todas as coisas. Está abaixo somente de Deus. Acima nos céus, Yahweh. Mas abaixo nos céus, nenhum outro nome, senão o nome de Yeshua HaMashiach. Ou seja, Jesus o Cristo. Essa é a palavra que criou todas as coisas, nos céus e na terra e debaixo da terra. Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. E Jesus Cristo, ele é a verdade. Ele não pode mentir, ele não pode ir atrás com aquilo que já determinou. É por isso que, se tem uma coisa que Deus não faz, é manipular ou desrespeitar o seu livre-arbítrio. Deus te concedeu o direito de escolher se você quer andar na luz ou nas trevas, se você quer andar na verdade ou na ilusão da mentira. Se você quer viver pelas coisas que são futuras e prometidas na eternidade, ou se você quer viver das coisas terrenas e transitórias. É sua escolha. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Da mentira. Libertar de quê? Da escravidão, de viver numa ilusão de pecado, de achar que você é capaz de se suprir com coisas fúteis da terra. Não é. Tudo o que o mundo te oferece é um prazer transitório e momentâneo. Hoje você está feliz, amanhã você está triste. Por quê? Porque você vive pelas coisas terrenas, pó da terra. Agora, quando você está em Cristo, as circunstâncias exteriores, elas não te manipulam mais. Porque você está alicerçado na verdade, e você entende que mesmo que você sofra nesse mundo, você tem uma promessa de regozijo eterno. As bodas do Cordeiro, o governo milenar, reino e sacerdócio real. Se você lê Apocalipse capítulo 5, lá diz que fomos comprados pelo Cordeiro, que é Cristo, do mundo.
para que nos tornássemos reis e sacerdotes. Se você é rei, você reina sobre algo. Se você é sacerdote, você ministra, você é responsável por um tabernáculo. E isso é uma promessa do Senhor. E essa promessa é imutável. E ela é graça. Você só precisa crer em Jesus Cristo. Essa é a promessa. Você crê que tem a vida eterna? Tem pessoas que até hoje duvidam. Se você duvida, não é fé. Se não é fé, você não consegue agradar a Deus. Se a tua salvação se dá por fé e você não crê, logo você está vivendo uma ilusão dentro da igreja. A primeira coisa que você tem que entender para tomar posse do teu ministério, para tomar posse das tuas promessas, sejam elas naturais ou espirituais, porque sim, aquele que negar a sua vida receberá nesse presente momento muitas coisas a mais e ainda herdará a vida eterna. Jesus prometeu isso. Agora, para você tomar posse dessas coisas, a primeira coisa que você tem que buscar é o firme fundamento da sua fé. O fundamento é Cristo, a pedra angular. Não é Pedro, não é Maria, não é homens, não é líder de igreja. É Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Os demais são servos. Então, o fundamento da tua fé, a base, o alicerce da tua fé é Jesus Cristo. Você crê? Sim, você crê. Você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, você crê que Jesus Cristo, que é o Senhor, consolidou dentro do teu espírito humano o Espírito Santo, o Consolador, e que agora Cristo pode se manifestar através de ti? É aí que muitos tropeçam. Nós cremos que Jesus faz obras maravilhosas, milagres, tem poder, mas nós não cremos que Jesus Cristo quer usar eu e você para manifestar esse poder. E ele não pode nos usar agora, por quê? Porque nós vivemos pela árvore errada, pela justiça que é animal, terrena e demoníaca. Porque se Deus te desse o poder dele para você fazer o que quisesse no dia de hoje, quantas pessoas você mataria direto ou indiretamente por não concordar com elas? Essa justiça sua é útil para Deus? Ou é completamente inimiga de Deus? Jesus disse, lá em João 3, juntamente com Nicodemos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O intuito de Jesus hoje é salvação. Todas as almas que aceitarem Jesus Cristo como Senhor serão salvas. E isso é graça, basta crer. Não precisa fazer nada, não tem mérito nenhum. Agora, quando você crê, naturalmente, ou melhor, espiritualmente, o Espírito que habita em teu Espírito te conduz a uma nova vida, uma vida de santidade. O que significa isso? Que você que era irado, agora você é manso. Você que era uma pessoa que vivia fazendo fofoca, agora você é uma pessoa que fecha as brechas, que você se cala, intercede, ora e jejua de madrugada se necessário, pelo bem dos teus irmãos, para que os teus irmãos não sejam expostos. Se você era uma pessoa covarde e medrosa, hoje você é uma pessoa ousada no Senhor. Você se arrependeu, você pendeu para trás. Ou seja, você foi transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Agora a pergunta que eu faço para você é, você realmente crê? Se você quer, se você realmente crê, cadê a mudança? As pessoas que estão à sua volta, elas estão olhando para você e dizendo, nossa, como fulano mudou, como ele está diferente, ele era uma pessoa assim e agora é uma pessoa assim. Se essa mudança está ocorrendo na tua vida, glorifica o nome do Senhor, porque você está sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus através da fé que você tem na palavra e no Senhor. Agora, se você continua igualzinho ao que você era antes, então quem vive na mentira é você. Deus abençoe e um ótimo domingo.